Oi, gente! Que saudade de poder estar fazendo o nosso estudo bíblico. Você acredita? Já tem 4 semanas que a gente não se vê aqui no estudo bíblico. Eu não sei quando você está, em que momento que você está, que dia, que horas, onde você está, mas eu desejo absolutamente que a graça de Deus seja sobre você, que a bênção do Senhor te acompanhe, e que você hoje, através desse tempo de reflexão e estudo da palavra, que você hoje absorva e compreenda e permita chegar no seu coração aquilo que é do céu, aquilo que é do reino, aquilo que produz vida sobre você. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, essa é a vontade que Deus arde aqui dentro de mim. Por isso, eu convido você a orar comigo rapidamente, pedindo para que o Espírito de Deus faça isso sobre você, no nome de Jesus. Amém? Paizinho, obrigado por esse tempo de reflexão na sua palavra. Eu agradeço pela sua presença em nós e sobre nós. De maneira muito especial, eu peço que teu Espírito Santo nos alcance através dessa reflexão bíblica, que o Senhor conforte, console, liberte, cure, faça tudo aquilo que o Senhor mesmo quiser fazer através desse momento onde a sua palavra é exposta. E quando a sua palavra é exposta, coisas impressionantes acontecem. Faz isso para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom demais, gente, bom demais. Você sabe muito bem que a gente, aqui ao longo desses estudos bíblicos, no ano da colheita, nós estamos buscando conversar sobre os textos do circuito bíblico. Eu incentivo você a seguir em frente no circuito bíblico. Se você não começou a fazer, é só você entrar no nosso site e lá na parte do circuito bíblico, baixar as 2 versões que tem. Se você quiser imprimir, você tem a versão para impressão. Se você quiser a versão digital, tem a versão digital interativa, que você pode salvar no seu telefone celular e ficar check, 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 à medida que você vai passando pelas semanas. Começa, é rapidinho, eu tenho certeza que você vai dar uma corridinha e vai alcançar, gente. Estamos na semana 8 do nosso circuito bíblico e eu escolhi um texto que sempre mexeu muito comigo. Eu me lembro que esse texto já movia meu coração quando ainda era adolescente. Mateus 9:9 era um texto que mexia muito comigo porque sempre me impressionou a forma como Mateus, o discípulo, foi chamado por Jesus na coletoria e simplesmente o cara largou mão de tudo e foi atrás de Jesus. E é esse texto que eu quero ler, Mateus 9, de 9 até o versículo 13. Vamos lá? Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: siga-me. Tipo isso, só, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, essa é a melhor parte do evangelho de Jesus: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Eu digo um glória a Deus a isso. Eu digo um aleluia a isso. Eu digo tudo isso porque eu estou aqui por causa disso. Eu estou pregando para vocês e ensinando vocês porque Jesus veio para pecadores, não para justos. Então, vamos devagar no texto? Vamos parte por parte para a gente tentar aprender o máximo que a gente puder aprender nesses poucos minutos aqui? Primeira coisa que eu aprendo no texto e que me chama muita atenção é o que eu iniciei. Mateus, um cobrador de impostos, era um cara
popularmente conhecido como todo e qualquer coletor de impostos, como um cara corrupto, um cara que pegava para o governo e pegava para si. É mais ou menos se eu falar uma palavra para você assim, estou falando de Brasil, ok? Político. O que vem automaticamente na mente de muitos, não de todos, claro. É corrupto. Se não é corrupto, vai ser. O cara entra bom e sai estragado. Mais ou menos assim. Você falar de um coletor de impostos, naquela época, era você falar de um cara que era indesejado, porque ele era do povo, ele era nativo do povo, ele cresceu com a mãe dele lá, junto com a galera, jogou bola com a galera lá, na época, e cresceu e o governo, o Império Romano, levanta o cara como um coletor de impostos do seu próprio povo para o Império. Então, tipo assim, o cara era do povo, ao invés de defender o povo, ele ia lá, cobrava o imposto e ainda pegava a partezinha dele e dava parte para o Império. Então era um cara que não, popularmente, não era um cara benquisto, ele não era querido pelas pessoas. E me chama a atenção que Jesus estava passando, Jesus estava andando, viu Mateus sentado lá, trabalhando, fazendo o trabalho dele normal, vivendo a vida dele normal. E aí simplesmente ele fala para Mateus, imagina o olhar de Jesus nos olhos de Mateus e fala assim: ei, vai, me segue. E o texto diz no versículo 9 que Mateus levantou-se e seguiu a Jesus. Que mover foi esse, gente? Que mover foi esse? Que convicção foi essa que Mateus teve? Ou que fé foi essa que Mateus teve de seguir alguém que ele não conhecia, mas o coração dele queimou pela presença? Jesus, quando ele passa na nossa vida, ele também nos olha nos olhos e fala para mim e para você: siga-me. Ele não dá muita resposta. Ele não deixa muito claro quais serão os caminhos que se seguirão. Ele não fala muita coisa além de siga-me. Ele só quer que a gente exercite a nossa fé nele a ponto de experimentar segui-lo e confiar que esse trajeto, essa jornada, essa caminhada vai fazer bem para nós e para os outros. Não sei se Mateus tinha tudo isso que a gente tem, e a gente tem o privilégio de, historicamente, ter muito mais ferramenta nas mãos, mas Mateus se levantou e seguiu com menos do que a gente tem. O que cabe a mim e a você é, ouvindo Jesus passar, vendo Jesus passar, ouvindo Ele chamar, vendo que Ele olha para a gente e nos chama, é abrir mão de tudo que a gente está fazendo, das nossas ocupações, da nossa correria, do nosso dia a dia, e simplesmente abrir mão e começar a seguir o nosso Mestre. Para onde? Não sei. Por quanto tempo? Eu não sei. Vai ser fácil? Isso eu já sei que não. Mas vai ser bom? Absolutamente. Por quê? Porque estaremos seguindo o nosso Mestre. Essa é a primeira coisa que eu aprendo e já aplico. E o texto continua, dizendo que depois que Mateus levantou e seguiu Jesus, e isso acontece algumas vezes, algumas poucas vezes, Jesus vai para a casa de Mateus. E ele vai para cear, ele vai para comer. Porque, afinal de contas, irmãos, é na mesa que as coisas se revelam, né? É sentado à mesa, sentado para comer, sentado sem telefone, com o telefone do lado, que a gente se olha nos olhos e as coisas se estabelecem, os papos acontecem. Às vezes eu até sinto muita falta de ver alguns papos acontecendo, porque a gente está tão fixado no telefone
e toda vez que a gente está comendo, a gente está mexendo. Não sei se você já foi num restaurante recentemente, onde tem 2 pessoas apenas, você vai ver em algum momento ou em todo momento, que as pessoas não conversam mais entre si, aqui elas estão o tempo todo mexendo no seu próprio telefone. Então Jesus foi para lá, Jesus foi para lá comer na casa de Mateus. Ele foi com seus discípulos. E o mais legal é que Jesus não foi com seus discípulos, sabe, só. E eu gosto muito disso em Jesus, e eu aprendo com ele, porque Jesus não perdia tempo, né? Jesus não perdia tempo. Tudo que ele fazia era como o Chapolin, era minimamente calculado. Todos os movimentos eram friamente calculados de Jesus. Essa foi boa do Chapolin, né? Eu lembrei lá de... Sempre eu gosto do Chapolin até hoje. Os efeitos especiais e tudo. E aí, tudo que ele fazia era extremamente calculado. Então, como ele não perdia tempo e ele tinha que espalhar o reino e tinha que falar dele, para onde ele ia, ele fazia de maneira estratégica que ele conseguisse abranger o maior número de pessoas. E quem eram esses que foram para a casa de Mateus junto com Jesus e seus discípulos? Era o pior tipo de gente daquela sociedade. Eram outros como Mateus, que eu já desenhei para vocês o pano de fundo do que era e de quem era e como era visto um coletor de impostos. Era um publicano, um cara que coletava impostos para o império. E aqui, na minha tradução, está escrito pecadores. Eu não sei como é que está na sua tradução, mas esse pecadores aqui significa, gente, bota os piores pecados que você compreende ser os piores hoje, nesse tempo de hoje. Bota tudo dentro de um saco, chacoalha, você vai ver esses pecadores aí. Esses pecadores era o pior tipo de gente daquela época. Aqui deviam ter prostitutas, aqui deviam ter pessoas com doenças, porque naquela época pessoas enfermas, pessoas doentes, pessoas com enfermidades graves ou purulentas eram consideradas pessoas pecadoras. Lembram de um episódio que Jesus, que tem um cego, e aí os discípulos perguntam para Jesus: ei, essa cegueira dele é porque ele pecou por causa dos pais dele que pecaram? Aí Jesus fala: não, essa cegueira é para a glória de Deus. Então, quem tinha doença era considerado pecou contra Deus e aí por castigo ela é pecadora. Então, aqui estavam as piores pessoas daquela sociedade. E eu consigo imaginar Jesus sentado à mesa. Outros que conseguiram sentar à mesa sentaram também. E os outros tantos em volta, com Jesus e seus discípulos e Mateus. E eu imagino Jesus rindo. Jesus era alguém querido pelas pessoas, porque um cara agregador como ele, alguém tão agregador como ele, não era alguém, como eu digo, alguém que não era atraente pelo papo, que não era gente boa na conversa. Jesus era um cara querido pelas pessoas. Eu imagino Jesus rindo, comendo, batendo papo e ensinando. E falando do reino, e falando do seu Pai, e falando do reino, e falando da vida, e falando de histórias, contando histórias, ensinando o tempo todo. Você sabe que não são prescritos aqui na Bíblia todos os papos de Jesus, né? Então imagina esse cenário. Só que aí em todo lugar, como você pode perceber, não tem só aquelas pessoas que querem saber de Jesus, ou aquelas pessoas que amam o reino. São pessoas que inclusive dizem sobre o reino, mas são joio, não são trigo. E aí também lá naquele bolo de gente, estavam alguns fariseus, que eram os religiosos daquela época, né? E aí perguntaram
para os discípulos de Jesus, e eu acredito que perguntaram para os discípulos porque não tiveram coragem de perguntar para Jesus. Perguntaram para Jesus por que ele estava comendo com aquele tipo de gente. Por que Jesus, se dizendo mestre, estava comendo com gente que não presta, com gente que é pecadora? E a resposta de Jesus é: vocês não sabem quem é Deus. Vocês não conseguem colocar Deus numa caixa. Vocês se perderam de Deus. Eu não vim para acolher as suas expectativas, sabe, religiosos? Eu não vim para responder o que você acha que Deus é ou como você acha que Deus age. Eu, como Messias, eu vim para cumprir aquilo que eu tenho que cumprir. E o que eu tenho que cumprir é fora dos padrões que você estabeleceu ser para o Messias. Jesus diz claramente: eu não vim para as pessoas que se acham justas ou boas. Eu vim para a gente que se enxerga necessitada. Eu vim para a gente que se enxerga falha, pecadora. Gente que olha para si e não encontra em si tudo o que precisa. Eu vim para a gente que a resposta da vida, o significado da vida não está nela ou naquilo que ela faz. Eu vim para a gente que não tem resposta. Eu vim para a gente que está perdida. Eu vim para a gente que está sofrendo, que está doente. Eu não vim para a gente que se acha. Eu não vim para a gente que anda na vida com o nariz em pé, com ótimas roupas, achando que elas são as melhores, achando que elas têm resposta para a vida. Eu não vim para a gente que não precisa de mim. Eu não vim para a gente que encontrou na religião a resposta para tudo, que já abandonou quem eu sou. Acha que, por fazer o que acha que tem que fazer, estão prontas, estão bem na vida. Jesus diz claramente: ei, eu não vim para vocês que não precisam. Ou, eu não vim para vocês que acham que não precisam de ajuda. Porque eu só vim para gente que pede ajuda. Opa! Tem um negócio importante aqui. A gente tem que tomar muito cuidado com a vida de igreja, com a vida religiosa, com a nossa vida cristã. Porque a gente corre um risco de achar que está bom. E porque achou que está bom por fazer o que faz, ou agir da maneira que age, se distanciar de quem Jesus é. Ou achar que Jesus só age de um jeito. Irmãos, Jesus é a pessoa mais fora da caixinha que eu já vi na história. Jesus é a pessoa que gerou um monte de conflitos internos nos religiosos da época, porque ele não agiu como eles esperavam que o Messias deveria agir. Os judeus esperam até hoje o Messias porque Jesus agiu de maneira inesperada. O Messias não veio reinar aqui, mas veio estabelecer um reino aqui. Ele não veio reinar em qualquer império com armas, ou com prédios, ou com fortalezas, não. O reino dele se estabeleceu aqui, mas ele é para além daqui. O reino dele não tem muros, não tem espada, não tem escudos, não tem muralhas. O reino dele há aqueles que lutam pelo nome
e através do nome, e usando o nome como espada, como escudo, que é o nome de Jesus. O reino dele se estabeleceu e se estabelece e é real a partir da presença do rei. Tanto é que quando ele chega, ele fala: ei, o reino de Deus chegou. E nós, se a gente vive uma vida no automático com Deus, e porque a gente está orando, ou está lendo a Bíblia, ou está jejuando, ou está indo à igreja, ou assistindo os cultos online, ou participando da célula e me envolvendo na pregação do Evangelho através das células e tudo, eu corro o risco de achar que tudo isso que eu faço é suficiente para eu viver com Deus. Ou eu estou vivendo intimamente com Deus, mas necessariamente não. Se a gente não investe tempo, eu e Deus, todos os dias, e perguntar para Deus todos os dias por que eu faço o que eu posso me tornar um religioso como os fariseus e fazer o que eu sempre faço no automático e achar que Deus só faz do jeito que eu acredito que Ele faz. E aí eu acabo limitando Deus ou colocando Deus numa caixa. E não dá para a gente fazer isso, porque, pelo menos comigo, Jesus sempre me impressiona, porque quando eu acho que eu entendi Deus, Ele faz de outro jeito. Ah, não, agora aí Ele faz de outro. Porque por amor, Ele vai na direção das pessoas. Jesus, Ele cuida de gente. Deixa eu te falar uma coisa. Não importa o que disseram para você sobre os pecados que você cometeu, sobre os erros que você cometeu, sobre os deslizes que você teve, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja na sua relação familiar com seu irmão, sua irmã, ou aquela traição que você fez lá com seu amigo, sua amiga. Jesus veio para você. E onde que você está agora, sentado, fazendo o que você está fazendo, assim como Mateus estava lá, trabalhando e ocupado, Jesus está passando e está falando: ei, segue-me. Porque eu vim para gente como você. Eu vim para amar você. Eu vim para cuidar de você. Eu vim para que você me siga e aprenda que eu te amo e que você pode também se amar. Porque a vida é assim mesmo. A gente vai cometer os nossos erros, a gente vai cair. Quando a gente ouve Jesus, fazendo o que a gente estiver fazendo, se Ele chama, levanta e vai. O melhor lugar de estar é na presença de Jesus. Depois que você se levanta, Ele te convida para uma ceia. Sente à mesa com Ele, come com Ele. Ria, bata na mesa, conta piada. Sinta a paz que Jesus pode te dar, porque Ele veio para pecadores. Ele veio para gente como você e eu, que reconhece que necessita dEle, que não se acha suficiente sozinho. Desejo que Deus te abençoe, que você aprenda de Jesus a partir do momento que você resolve caminhar com Ele. Tá bom? Um beijo grande e até a próxima oportunidade que a gente vai estar juntos. Fica com Deus. Tchau, tchau.